Se você acha que conhece a Supergirl como a prima do Superman que sobreviveu a Krypton, pense de novo. Hoje vamos falar de uma das séries mais inventivas e corajosas e também estranhas da DC lá dos anos 90, a Supergirl de Peter David. A Panini finalmente está trazendo esse material e aqui eu vou te dar 5 motivos para você dar uma chance para esse material. Motivo 1, esqueça Krypton. Aqui a gente vai ter uma origem completamente diferente. Na época, a DC tinha uma regra muito clara. Clark Kent, o Superman, era o único sobrevivente de Krypton. Nada poderia mudar isso. Sendo assim, aqui a gente não vai ter Kara Zor-El clássica, lá antes da crise das Infinitas Terras. No lugar dela, Peter David apresenta a Matriz, uma forma de vida sintética e maleável de outra dimensão que, ao tentar salvar a vida de uma jovem chamada Linda Danvers, acaba se fundindo a ela. Mas antes disso, vamos dar um pequeno contexto. Se você tiver a saga do Superman volume 12, você vai ter exatamente o momento onde o Superman do John Byrne, né, a reformulação pós-crise, vai ter o primeiro contato com a Matriz. E ele vai fazer uma investigação sobre a origem dela, né, muito desconfiado, e a gente vai explorar justamente essa concepção da personagem para essa nova releitura aqui. Para entender um pouco a Matriz, a gente tem que falar um pouquinho do mundo compacto. A história começa quando Superman é levado para uma outra dimensão chamada Mundo Compacto. Nesse universo, existia um Superboy, que era a explicação de Barney para a Legião dos Super-Heróis ainda existir, mas ele havia morrido. Sem o Superboy, 3 criminosos kryptonianos, Zod, Quexul e Zaora, escaparam da Zona Fantasma e devastaram a Terra daquele universo, matando quase toda a humanidade. E o Lex Luthor desse universo, ele é um cientista benevolente. E desesperado para conter os 3 kryptonianos, ele pega material genético dos kryptonianos e cria a Matriz. Depois da derradeira batalha entre Superman, a Supergirl e os 3 kryptonianos, naquela decisão polêmica do Barney, do Superman ter que dar um fim nos 3 kryptonianos, ele traz a ferida Supergirl, quase uma forma protoplasmática, bem ferida, né? Ela traz de volta e entrega para os pais adotivos dele tomarem conta da menina e fazerem um trabalho como fizeram com ele, né? Para educá-la e vê-la crescer, já que ela tinha uma mentalidade extraterrestre, quase infantil e inocente, e ela precisava ser moldada para ter uma vida na Terra. E como isso se conecta ao Peter David? Anos depois, essa criatura Matriz, que vivia na Terra e até namorava o Lex Luthor, entra em uma crise existencial e tenta salvar a alma de uma garota moribunda chamada Linda Danvers. E é aqui que a gente faz o link entre essas duas obras. Se John Byrne aqui cria o corpo, a matéria da Supergirl, é aqui que é criada a personalidade e a alma da personagem. Motivo 2 para ler Supergirl, o toque de mestre de Peter David. Peter David é muito conhecido, na verdade, por dar muita vida e drama para personagens que orbitam o protagonista, né? E eu acho isso muito interessante, porque enriquece a história, enriquece o mundo ao redor do personagem, né? Ele faz isso na fase dele do Hulk. Um autor que trabalha muito parecido com ele, nessa mesma escola, para mim, é o John Byrne, né? O John Byrne, ele é craque em fazer isso, pegar uma secretária, pegar um personagem adjacente ali, um namorado de alguém, uma amiga, e dar muita profundidade. Ouso dizer até que em alguns momentos do Peter David, nas obras do Peter David, o protagonista se torna coadjuvante da própria história, de tanto destaque que ele dá para personagens que o orbitam, né? Ou seja, no final das contas você vai se deparar aqui com uma história de super-herói muito diferente, né? Ela é quase uma história urban fantasy, justamente por ter esses elementos sobrenaturais muito presentes, né? Tudo isso através de humor ácido, diálogos inteligentes e até uma pitada de cinismo. Motivo 3, o tom sobrenatural. O cenário aqui da Supergirl é Leesburg, uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos, que ela possui segredos obscuros, né, por dentro. A gente vai ter rituais nefastos, demônios, crises de fé, quase uma pegada, mal comparando aqui, uma pegada Vertigo dentro dessa linha. E isso é bem interessante. E aos poucos, Peter David vai expandindo essa mitologia da personagem ao ponto dela se tornando uma espécie, não, realmente um anjo de fogo
e ela vai entendendo aos poucos, conforme ela vai conhecendo novos personagens e os arcos vão se desenvolvendo, qual é o papel dela em toda uma guerra entre o bem e o mal, né? E de fato o Peter David trabalha de maneira bastante realista e madura personalidade e conflitos femininos. Motivo 4. A arte icônica de Gary Frank. O destaque aqui é justamente ver Gary Frank no início de carreira. Antes de se tornar a lenda de Relógio do Juízo Final e Superman Origem Secreta, Gary Frank já mostrava aqui seu talento absurdo para expressões faciais. A Supergirl dele é expressiva, humana, poderosa, sem ser excessivamente sexualizada, sabe? Famoso sexy sem ser vulgar. Infelizmente, para ser justo, Gary Frank sai no volume 2. Quem entra no lugar dele é o Leonard Kirk, que assume os traços da Supergirl, mas ainda assim ele faz com competência, mesmo assim se mantém um nível, né? Não é tão bom quanto o Gary Frank, mas é ok. Motivo 5, a redenção e a dualidade humana. O coração desse volume aqui é justamente a relação entre a Supergirl e Linda Danvers, né? Tipo, como essa fusão que ocorre entre elas impacta a vida de Linda Danvers, né? Porque a gente tem tantas histórias onde um impacto desse tamanho não iria reverberar entre os personagens adjacentes, né? E aqui isso não é verdade. O impacto é real. Ela tem que dar ela tem que dar explicações para namorados, amigos, a melhor amiga dela, sempre escondendo a identidade dela e trabalhando essa identidade fragmentada de o que ela deixa assumir, né? A Supergirl ou a Linda Danvers. Se ela for Linda Danvers, ela tem que equilibrar essas duas identidades para não... É o medo de perder uma ou outra durante esse processo. E isso gera muitos conflitos interessantes durante a saga. E é por isso que essa fase é tão renomada, acredito. Com o avançar dos volumes, a gente vai ver a própria Supergirl tentando ajudar a limpar os erros do passado da Linda Danvers, né? Ou seja, ele trabalha aqui basicamente com tantos temas de vingança e tal, e não é o caso aqui. Aqui é o caso, o tema aqui, na verdade, é segundas chances, o preço que é cobrado para ter uma segunda chance na vida, né? Com as pessoas que te conhecem, limpar o seu nome, né? Que é o caso da Linda Danvers, que ela era uma cultista, diga-se, e essa redenção ela ocorre de maneira terrena e espiritual. E isso é bem interessante. Supergirl de Peter David é uma forte recomendação. É muito mais do que uma história de super-heróis. É uma história de fé, amadurecimento e desenvolvimento de personagem. A Panini já lançou 4 volumes. Na verdade, lançou 5. O 5º volume está disponível já no site. E eu ainda não adquiri, mas está na lista. Volume 3, volume 4. É bem legal que os elementos que são apresentados desde o volume 1 são trabalhados, são repensados lá na frente, são desenvolvidos. É bem interessante. Para quem é fã de Buffy, vai curtir, porque lembra muito de uma pegada assim, de um grupo de jovens ali, flertando ali com o sobrenatural, tendo que resolver questões, inimigos sobrenaturais, né? Ela tendo que trabalhar para poderes que ela nem mesmo compreende, né? A Buffy passa muito por isso na série. E tem essas pitadas assim. Se você curte aquela série lá, vai curtir com certeza Supergirl. Mas então, diz aí você gostava da Supergirl lá antes da crise? Ou você curtiu dessa versão, dessa roupagem mais sombria que aconteceu nos anos 90, né? E como sempre, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, que é muito importante. Eu agradeço a todos que estão acompanhando o canal aí, o Nona Dimensão. Nos vemos no próximo vídeo. Até!